Parceria tá. Vida cotidiana em terra americana. Bate-papo com informação. E bom humor. Toda história é única, exclusiva. Fique ligado que a próxima pode ser a sua. Parceria tá. Vida cotidiana em terra americana. Bate-papo com informação. E bom humor. Toda história é única, exclusiva. Fique ligado que a próxima pode ser a sua. Parceria tá. Olá, meus queridos, amados, meus parceiros e parceiras desse podcast maravilhoso. É assim que mamãe diz, né? Mamãe tem uma sabiência tão grande para falar que esse podcast é o melhor podcast do mundo. Quem é o Flow? Quem é o Ticaracatica? E Hein? quem é o... Ela fala que você é bonito também? Mamãe fala. Então tá. Toda mãe mente. Inclusive, Dona Márcia deve falar de Vossa Excelência também. Logo Verdade. agora, né? Desse cabelo maravilhoso. Piada velha já, viu, Ju? Tem Mas 2 o anos que eu pessoal fiz transplante de gosta. cabelo. O pessoal escreve no YouTube, nossa, é verdade, moço. Então ele comprou com o dinheiro dele, vocês não têm nada a ver com isso. Mais uma vez aqui, hoje, recebendo pessoas ilustres aqui. Meu amigo vai passar para você aí, essa pessoa ilustre. E mais uma vez, agradecendo nossos patrocinadores oficiais aí. Eu vou falar da Matos Insurance, Você tem propriedade de falar, Temac Tenho House. usado bastante. É, eu geralmente já tenho uns claims lá, mas eu não tenho culpa nenhuma, não. Geralmente eles batem no meu carro. Você tem um imã. Tem, não. Fé em Deus que não vai ter mais. Amém, Jesus. Amém. Então, temos aí também a... MMT, Matos Money Transfer, a filha mais nova do Grupo Matos. Envio de recursos dos Estados Unidos para qualquer lugar do mundo de maneira descomplicada. E de maneira oficial, né? Não é nada oficioso. Transferências de até $1.500 em Pix para o Brasil com 10 a 15 minutos para crédito. Eu garanto. Semana Com propriedade, passada... hein? Semana passada... Não, essa semana e semana passada, aproveitei o dólar aí ó, Subindo. a 5,50. Então, você que mora aqui nos Estados Unidos e quer mandar uma plata pro Brasil, a hora é essa. MMT, você manda uma mensagem no WhatsApp, tem uma moça lá muito bacana, ela te responde na hora e já manda o negócio lá, vocês vão saber como é que funciona. Fácil, descomplicado, preço justo e rápido, eficiente. E uma taxinha, ó, baixinha. Vamos lá, meu amigo, você que é presente, essa convidada Pessoal, seja ilustre. bem-vindo mais uma vez. Já começo, como todo podcast, pedindo desculpa pelo Gil. Acho que vocês já sabem. Infelizmente, eu não tive a liberdade de escolher as pessoas que estariam ao meu lado. Ele foi uma pessoa que surgiu e eu tenho que aguentar agora. Tiago Mangueira aqui com vocês mais uma vez. Hoje eu trouxe uma pessoa que vai trazer muita informação. Vocês vão notar que ela tem uma comunicação fora do comum. E trazer informação é com ela mesmo. Ananda Porto. É isso. Manda Porto. Seja Boa salva de bem-vinda. palmas. Muito obrigada. A Ananda hoje ela é Solar Advisor aqui nos Estados Unidos. Para quem não sabe, principalmente a audiência do Brasil, que acho que já está mais familiarizado com o sistema solar, né? Acho que no Brasil está mais evoluído isso aí e tal. Mais comum. Mais comum, Mais fácil o acesso. Aqui nos Estados Unidos já é uma realidade, só que aqui na Flórida é que a gente está notando que o processo ainda estava meio lento, o pessoal ainda... Apesar de sermos o Sunshine State, eu não vejo tanto solar nos roofs das pessoas. O que está acontecendo que ainda não fizeram essa conversão? A Califórnia já está aceleradíssima nesse processo. Tá, quase metade da Califórnia já está coberta de painéis solares. Mas é o nosso futuro aqui também. Vamos sem caminhar dúvida. para... E agora estamos no mercado. Nós chegamos. Esse é o diferencial, né? Nós chegamos. Ananda, seja bem-vinda. Fique à Obrigada. vontade. Traga muita informação valiosa, porque as pessoas realmente, como eu sempre falo, estão carentes de informação. E, infelizmente, a desinformação é triste, é o que freia, né? Esse é o nosso principal obstáculo hoje. E a principal pergunta, e a primeira é: se é tão legal assim, por que os Que não telhados tem. da Flórida não estão cobertos por painéis solares, né? Justamente no Sunshine State. E aí tem várias explicações para isso. Primeiro, são questões políticas. Claro. Óbvio, é onde tudo começa. E não existe interesse da maior parte das operadoras de energia.
Entendi. Tanto- Make sense. Mas isso é tão forte que agora as próprias operadoras, elas são pró-solar. Uhum. O que acontece? Agora elas compram a energia da sua casa. Olha só, tá parecendo no Brasil também, assim. Ah, Não, lá não compra. Lá engraçado. só te dá o crédito, né? No Brasil, no caso. Te dá o crédito. Aqui Ah. também tem o crédito. eu recebo realmente e-mails da FPL. Aham. E realmente, você pode economizar, mude para ProSolar, mas às vezes que eu fui lá para ver, para mim é mó balela. Tipo, quem tá ganhando a grana é eles. Naquela oferta deles ali, eu não, Naquela oferta deles. não faz sentido. Não faz. É que assim, eles são pró-solars. Se for com eles, né? Não, na verdade, nem é isso. É que assim, eles são pró, porque o solar é um caminho sem volta. Uhum. Existem 2 tipos de pessoas na Flórida hoje de homeowners. Existem aqueles que já têm o solar e aqueles que ainda vão colocar. Só Claro. existem essas 2 pessoas. Daqui a pouco, todo mundo vai estar com solar. E eu falo daqui a pouco mesmo. Daqui a alguns anos, isso vai virar. E a FPL e todas as outras operadoras, não é só ela, quase todas as operadoras de energia nos Estados Unidos já têm esse net metering, que é essa troca de energia, né? Comercializando essa troca de energia com o cliente. Eles já, sabendo que esse é um futuro inevitável, já fizeram essa ligação. Mas não existe um incentivo por parte, né? Aí entra a questão política, né? Aí entra as questões políticas. Esse incentivo forte para que isso realmente aconteça e agilize, vire né? e agilize o processo. Mas existem incentivos do governo que ajudam, e é isso que é o grande diferencial agora. Porque a gente consegue colocar o solar na casa das pessoas sem ela ter que pagar nada, sem dar nenhum down payment, sem dar nenhuma entrada e sem pagar a instalação. Ó. Então, o que acontece? A gente faz uma conta, monta um sistema, ela vai simplesmente substituir uma conta. Por exemplo, pego lá uma conta a pessoa paga $600 de energia por mês. Eu pego essa conta de $600, a gente monta um projeto para ela, onde ela vai pagar de 30% a 50% menos. Depende de muitas coisas, tem muitas variáveis envolvidas num projeto desse. Mas ela consegue uma redução na conta e ela simplesmente deixa de pagar essa conta de 600 e passa a pagar, assume uma conta menor, com o solar no teto dela. Ponto. Que modalidade é essa? Mas seria um sistema de lease, eu acredito, né? Existem os 2 sistemas. Existe o financiamento com a mesma configuração e existe o lease. Existem as 2 possibilidades. Existem vantagens e desvantagens em cada um. No lease não tem muita desvantagem, não. Essa é a verdade. Mas, assim, existem algumas diferenças entre os 2 projetos, mas depende, e a gente só vai poder falar qual é o melhor para você analisando o seu caso, sabe? Cada caso. Cada Cada projeto casa é muito diferente, individual. posição do tipo de telhado. A gente calcula a angulação do sol durante o ano e como isso vai afetar a produção de energia durante o ano. Então, são muitos fatores que influenciam na montagem final do projeto. Mas, basicamente, o que a pessoa precisa saber? Ela não tem mais uma conta de 600. Essa conta de 600 dela, da operadora de energia, vai cair lá para $20, que são as taxas para continuar ligada na rede, porque você continua com a segurança de estar ligada na rede. Uhum. E você ainda vai ter uma segurança extra, que você está colocando a tua própria usina de energia na sua casa. Primeira dúvida, né? Bora, adoro. Bom, primeiro que eu acho que isso é cultural, porque eu tive esse mesmo impacto. A gente que vem do Brasil, principalmente, a gente não tem essa cultura do lease, né? A gente geralmente é meio, não quero pagar aluguel de nada, eu quero ter o meu sistema. Eu lembro que em 2020, eu me mudei, fui para uma outra casa e, senti um impacto na energia, eu falei, vou atrás de um solar. Cara, o sistema que me ofereceram era absurdamente caro. E eu fazia a conta do payback, ele estava em 20 anos, 21 anos. Eu falei, não faz sentido, cara. 21 anos. No Brasil, acho que o payback é 7. Eu tenho um primo que ele é um dos maiores instaladores de sistema solar do Alto Sertão da Paraíba. Então, assim, troco muita ideia com ele. Eles importam as coisas da China, montam os painéis, vendem, enfim. E ele falou, Tiago, payback aqui no Brasil são 7 anos. Aí eu cheguei à seguinte conclusão. A energia na Flórida, pesquisando a nível nacional, ainda é relativamente barata. Comparado ao resto dos Estados Unidos. E aí, trabalho com seguro,
seguro de casa, sempre tem um cliente que vinha, não, porque eu coloquei solar na minha casa, e eu sempre, pô, cara, como é que é? Como é que funciona? E aí eu me deparei com um sistema de leads, que um dos clientes me falou. Isso deve ter... Isso deve ter, sei lá, um ano e pouquinho. E eu entrei em contato com essa empresa no tempo. Mas a proposta que eles me fizeram, eu achei assim, eu não vou dizer indecente, porque basicamente, no final das contas, a economia total era para eles. Você diminuía 15% da sua energia. Aí eu, caraca, bicho, peraí, mas e boa parte da energia produzida tá indo para onde? Não, é deles, eles estão revendendo e aí eles estão alugando. Na verdade, se você parar para pensar nesse modelo que eles estavam nos oferecendo, ele estava alugando o teu telhado para colocar o painel para te dar 15% do que tu consome. Então, meio que step back. E aí começaram as questões de seguro, né? Foi quando eu percebi que realmente a Flórida, ela é fato, ela já está se preparando para o solar. Porque há 2, 3 anos atrás, nenhuma seguradora aceitava segurar uma casa que tivesse painel solar instalado. Mas por que isso? Bom, existiam várias justificativas naquele momento. Uma delas, que eles sempre bateram na tecla, era o liability. Porque o que acontecia? Muitas vezes o cliente dizia assim, não, eu quero colocar o sistema solar. Eu não faço questão que você assegure o sistema. Porque o primeiro impacto deles foi, qualquer hurricane que tiver, a primeira coisa que vai ser danificada vai ser o sistema solar e o roof, que vai arrancar aquilo ali e vai acabar tudo. E aí depois os clientes começaram a ter a opção de excluir a cobertura do solar, do painel, do sistema solar. E aí eles disseram, não, o nosso risco agora é liability, porque se um painel desse cai em alguém, voa, danifica alguma propriedade, ou até mata alguém, tem a parte de liability. Então a gente notava que era realmente uma questão política, era uma coisa que não fazia tinha sentido. um grande benefício, mas não fazia sentido as próprias justificativas das seguradoras. E nós já vimos, assim, atualmente as maiores seguradoras já aceitam sistema solar. Existe muito mito por trás disso. Eu escuto muita coisa assim que, quando eu escuto, eu respiro, trago a informação para o cliente, porque eu entendo que ele foi mal informado. E a gente já vê que existe uma adaptação para o sistema solar. E o que a gente vem de 2 anos para cá é uma evolução disso. Então, assim, está se preparando cada vez mais. Isso aí vai... De fato, eu concordo com você. Eu acho que não tem volta. Não é só a questão econômica, é a questão de sustentabilidade, energia limpa, tal. Mas aí, quando o André me apresentou, né, explicou que você estava trabalhando com isso, que nós conversamos a respeito, eu confesso que... Porque ela fez um projeto para minha casa. Eu confesso que eu me surpreendi com o sistema de lease. Porque, como eu falei, a gente naturalmente é avesso ao lease. E realmente faz mais sentido do que a compra, quando você vai para a ponta do lápis, por alguns fatores que acho que ela vai explicar melhor. Até porque é o dever dela, não o meu, né? Então, assim, realmente eu concordo que já é uma evolução, a gente está ficando pronto e vai acontecer, assim, rápido. Porque eu acho que até a resistência política vai ter uma hora que ela não vai conseguir mais frear isso. Já não está conseguindo. Já não está conseguindo. Tanto que as operadoras já entraram no processo porque viram que não dá para brigar contra... Não dá para nadar contra a maré. Né? Claro. Não dá para falar assim, vamos continuar queimando carvão não tem para fazer as coisas acontecerem. Não dá. É finito. E você falou assim, que você substitui sua conta porque junta, sei lá, vou falar FPL porque isso da Flórida é FPL. Você só paga as taxas. Então, todo o sistema, ele é capaz de produzir 100% da capacidade de consumo 100%. Da casa? Então, as coisas mudaram muito. Os sistemas antigos, eles não cobriam. E era difícil calcular o quanto aquela casa consumia. Hoje em dia a gente tem inteligência artificial. A gente usa inteligência artificial. A gente calcula movimento do sol, quanto essa placa vai ser capaz de produzir durante 1 ano. E a gente fecha um contrato de produção anual de energia. A gente fecha um contrato garantindo produção de energia para a pessoa. Então você não está garantindo, tipo assim, não vou garantir que vai ter um sistema solar aí e você vai ser responsável por algo. É 100% do consumo da pessoa. É 100% do consumo da pessoa monitorado dia a dia pela empresa. É sensacional. E a questão do lease é porque não faz sentido assim. Ó, você tem uma usina na sua casa. Ela é da sua casa. Ela está pregada no telhado. Ninguém vai roubar ela de você, né? Você tem um contrato que aquela usina vai produzir para você durante 25 anos. E a manutenção disso é por conta da empresa. Todos os problemas, qualquer defeitinho que der é por conta da empresa. O financiamento ele acaba saindo com juros mais caros do que o lease. O lease ele tem uma correção pequenininha que vai acontecendo ao longo dos anos. A gente está falando de 2,99% ao ano. É bem baixo.
com uma parcela que a gente consegue fazer bem mais baixa, porque não é a venda, é só a locação. E no final, você escolhe, você pode comprar o sistema ou você... Daqui a 20 anos já vai ter sistema Pra mais quê? moderno, você vai trocar por um Exatamente. mais moderno. Não que faz nem- sentido. Que nem E celular, que a gente não. troca a cada 2 anos e não paga nada. E com um detalhe, porque se a empresa achar que ela precisa trocar por equipamentos mais modernos no meio do caminho, ela vai fazer isso para você. A custo da empresa. A custo da empresa. Se isso for importante economicamente para a empresa e, por exemplo, não está suprindo a sua energia, eles vão e trocam o painel, sabe? Você tem todo o apoio ali, uma equipe cuidando daquilo para você. Nanda, uma questão. Por exemplo, eu tenho uma casa hoje, Uhum. faço esse leasing e daqui a 5 anos eu vendo. Então. Ótima pergunta. Obrigado. Tô Essa- curioso. Essa é a Obrigado. pergunta de porque, todo mundo. né, eu tenho um nível altíssimo. Ó, a usina, ela é da sua casa, ela não é sua. Esse contrato que você faz, ele está temporariamente no seu nome. Mas quando você vender a sua casa, uma das garantias do contrato é a facilidade de transferência. Uhum. Ele passa para o Então, próximo O dono. próximo dono é quem vai utilizar esse contrato. E que vai utilizar esse contrato. Mas ele é obrigado a ter? O próximo dono? Ele é obrigado, porque Ele já está comprando sabendo que é obrigado. ele já está entrando nisso. E aí, tem gente que Cara, fala quem assim... não vai querer? Não, e aí... E se a pessoa que comprar a minha casa, isso acontece muito, e se a pessoa que comprar a minha casa não quiser ter um solar no teto? Aí eu falei assim, você vai perguntar o seguinte para ela. Por que que você... Olha, a minha conta, antes de eu colocar o solar, custava $600. E agora eu pago 350. Por que você vai querer uma conta mais cara? Não faz sentido. Não faz sentido mesmo. Não faz sentido. Sabe o que eu acho que é isso aí, essas perguntas das pessoas? Eu acho que no final das contas é relacionado a essa questão do seguro. Porque, como eu falei, tem muito mito em relação a casas com sistemas solares. O pessoal fala, seguro vai ficar mais caro. Vai onerar mais o custo da casa. Não compensa. Você está tendo, 30% do seu consumo anual está dando $3.000 de economia e seu seguro vai aumentar. E, na verdade, não é. O que acontece é que é o seguinte, as seguradoras que ainda não estão ready, né, para o solar, que eles são avessos ao sistema solar, por enquanto, porque eles não vão conseguir nadar contra a corrente, é uma seguradora que não necessariamente você vai permanecer aquele cliente que tem um sistema solar. Por quê? Porque ele vai aplicar um surcharge para quem tem. Uhum. Você tem que remover aquele cliente e assegurar ele numa seguradora que ela está apta para aceitar o sistema solar. E uma coisa que eu falo, todo mundo choca. Existe uma seguradora que é uma das maiores a nível nacional, a nível estadual hoje na Flórida, chamada Olympus Insurance. Seguradora, assim, ela é especializada em casas com cobertura acima de $700.000, de RCI. É a mais agressiva em preço. Ela é uma das seguradoras que eu vejo ser mais modernas para achar facilidades para o cliente ter algum tipo de benefício. Ela foi a primeira a se adaptar ao solar. E ela não é uma seguradora cara, ela é uma seguradora que ela é conhecida por ter preços agressivos para os riscos que ela tem interesse. E ela está tendo interesse e apetite pelo solar. Ela foi uma das primeiras a disponibilizar cobertura de liability de até $1 milhão para casa com solar. Ó. Porque dependendo da capacidade de produção, né, da usina... Do tamanho do sistema. Isso, você tem que ter o FPL exige uma cobertura de liability de $1 milhão. O padrão para seguro de casa é 100, 300 ou 500. E aí, quando o cliente vai colocar o solar, ele tem que fazer um access liability para complementar esse gap. Ela foi uma das primeiras a dar opção. Quando você coloca que tem solar, automaticamente ela já te oferece o liability de $1 milhão. Então, assim, é mito. Essa questão de, vou colocar o solar, vai ficar caro. É literalmente as pessoas desinformadas e não necessariamente as agências estão tendo conhecimento junto a essas seguradoras que mudaram, que têm se aperfeiçoado em relação ao solar, para poder assegurar o teu cliente de maneira correta. Exatamente. Cada perfil é um perfil. Já que você está falando de seguro, explica pra gente, que é uma dúvida que a gente tem que responder com muita frequência. Nós temos, dentro do nosso contrato, a gente tem uma lista enorme de garantias para o cliente. Uhum. Explica pra gente a diferença de garantia e seguro. Cara, primeiro ponto é o seguinte, as pessoas entendem seguro como plano de manutenção. Não é. O seguro não está ali para ter um plano de manutenção para a tua casa. O seguro está para proteger o teu bem se algum dos perils que você está assegurando contra, seja o fogo, seja hurricane, seja tempestade tropical, o que for, causar algum dano à tua propriedade. Por que o pessoal confunde com plano de manutenção? Porque
acho que todo mundo que tá na Flórida já deve ter visto que tem um bocado de casa que tá com uma lona azul no telhado. Será que todas as casas ficaram com roof ruim ao mesmo tempo? Não, é porque existe uma série por parte de empresas de contractors que dizem que você pode fazer um claim no seu seguro e trocar o seu roof por um roof novo. O que isso parece? Eu tenho um plano de manutenção, meu roof ficou ruim, eu vou lá e troco. Não é. É malandragem isso. Não é. Isso não existe. É a cultura do querer tirar vantagem. E, infelizmente, tiveram inúmeros clientes que fizeram isso. Só que o cara não entende, inclusive, uma razão pela qual o seguro de casa está absurdamente alto na Flórida. Por isso. Exatamente por isso. Tiveram mudanças na legislação que foram assinadas em 2023, que ficaram efetivas agora, 1º de junho de 2024, que é exatamente para frear essa farra das manutenções cobertas pelo seguro, para que as seguradoras voltem a ter apetite pelo estado da Flórida. Porque o que estava acontecendo é que todas as seguradoras estavam saindo da Flórida. Aí uma coisa que muita gente leva para o solar, não, vai ficar caro porque é o solar. Não era, o mercado que a gente estava vivendo é uma lei de oferta e procura. Tinha-se muita procura e pouca oferta. Então os caras praticam o preço que eles quiserem. Em relação à sua pergunta da garantia e do seguro, né? Eu sei que os sistemas solares, eles garantem a questão do vazamento da água, qualquer 10 falha no anos. telhado, sei lá, se o cara quebra alguma coisa no telhado. Liability de manutenção, equipe que vai trabalhar também de serviço, 25 anos de garantia de monitoramento. Importantíssimo. Aí o pessoal fala, mas que isso é uma coisa que eu acho que, sei lá, tem que ter um approach diferente. Vou dar um exemplo prático. O cliente tem uma casa que está com roof com 5 anos de vida útil. E aí o cara vai lá e quer colocar um solar. Primeira coisa que ele vai frear é, mas aí eu vou... Aí vamos pensar na prática. O cara tá numa casa com esse cenário, então ele já tá na mesma seguradora há 10 anos, porque é a seguradora que ainda tá aceitando aquele risco. Aí ele vai e fala assim, eu vou colocar o solar. A seguradora que ele tem vai aplicar um surcharge alto. Aí freia o negócio porque o surcharge é alto. Mas não é o solar que tá deixando o seguro caro. É o telhado. É o telhado que ele tem que tá deixando o seguro caro. Então, assim, essa questão da garantia do vazamento, que inclusive eu queria que você explique mais detalhes, porque muita gente pergunta. Tiago, estou colocando solar, o que tem que fazer? Não, nada, a gente tem que recortar aqui o risco e assegurar da maneira que vai ser. Precisa assegurar o sistema? Não, já tem seguro, já tem tudo, não precisa assegurar o sistema que está sendo instalado, a responsabilidade é deles. Beleza, vamos achar uma seguradora que se adeque àquele perfil. Só que não necessariamente o cara tem uma casa com telhado que vai se adequar àquela seguradora que está pronta para o solar. E aí ele sofre esse surcharge. Então, não é o sistema que causa o aumento. É as condições de telhado dele. O que eu tenho visto na prática? Tem inúmeros clientes, porque assim, eu acho que o que está mais susceptível numa casa para a seguradora ter um claim alto é, de fato, o telhado. Porque, o telhado está na vida útil, ele não tem a mesma resistência. Se a gente tiver uma tempestade tropical aqui com excesso de chuva e vento, muito possivelmente aquele telhado que já está no final da vida útil vai trazer problema. Então, as seguradoras estão fazendo o seguinte, eu não tenho interesse pela casa que está nesse risco, porque eu sei que vai acontecer. Eu estou mais iminente, isso aí é óbvio, eles estão assegurando o risco. E aí gera essa questão esse problema de mercado. E aí a pessoa me pergunta, não, mas o pessoal do solar está me dando a garantia de vazamento. Novamente, nesse cenário aí que a gente tem visto, com esses aumentos absurdos, porque a seguradora tem zero apetite por esse tipo de casa, tem clientes que estão sofrendo assim, o dobro de aumento. A casa passou de 9 para 19 mil, seguro. Nossa. E aí o cara fala, mas por quê? Bicho, é o roof da casa. Aí ele vai lá e troca o roof, porque só 10 mil que ele economiza por ano de seguro, ele pagou o roof ali em 3 anos, entendeu? Então o pessoal está antecipando essas trocas do roof. E aí é exatamente nessa fase que a gente fala, cenário ideal. E é exatamente nesta fase que o financiamento fica mais atrativo que o lease. Porque a gente consegue colocar o roof financiado junto com o sistema. O cara consegue trocar o telhado e instalar um sistema e aí financiado. Ele vai trocar o telhado dele sem tirar peraí, deixa eu entender. $1 do bolso. Ele vai simplesmente... É óbvio que a conta dele não vai ser... Claro, porque ele está conta, financiando o roof e a energia, né? A conta mensal, ela vai ficar mais cara. Vamos pegar a conta de $600. Se ele pagava $600, agora, com o roof, um roof de uma casa com $600 vai custar, sei lá, uns 40 mil. Vamos supor que essa parcela vá para $800.
Entendi. Ele não vai pagar Claro, menos do porque que ele tá ele pagava financiando com um sistema energia. solar e um Rapaz, roof esse novo, negócio cara. é bom, hein? Mas ele coloca as duas coisas juntas, ele aproveita um juros de 3,99 e se a gente faz a conta pro período, ele está economizando absurdo. Principalmente se o cara for como o Thiago, que ao invés de pegar 40 mil e dar num roof, ele vai investir esses Claro. 40 mil e fazer dinheiro com ele. Não é? Claro, você vai girar a grana. Quem que vai pegar a grana, velho? Só que uma dúvida. Beleza, vai lá, financiou o roof e o sistema solar. Existe um incentivo do governo, não tem? Para Claro. sistema solar? Aí se Existe. enquadraria nisso aí também? Sim. Sim. 30%, é? 30% do valor do sistema, sistema solar. do sistema inteiro. 30% do valor daquele financiamento, ele pode ser revertido para benefício do morador. Que ele pode voltar para a conta. E aí, aquela conta de 800, aquela parcela de 800, vai ficar 500, Junto com o roof. junto com o roof. Mas o incentivo não tem nada a ver com o roof. Mas Não, o esse foi incentivo, reaplicado no financiamento. ele pode ser entendi. reaplicado Pega um dentro do pacote todo. financiamento. Você Isso pode ter o cash out, acontecer. você pode receber... É em forma de crédito fiscal, não é? Tax credit. Tax credit, né? Só que é bom a pessoa estar preparada para resolver isso com o contador. E tem que ser um contador que esteja familiarizado com este tipo de movimento fiscal. Porque não é qualquer contador que entende, que sabe como realmente acessar esse crédito. aproveitar e acessar esse crédito. Né? Tem gente que acha, e tem gente, pelo amor de Deus, não façam isso. Tem alguns vendedores, né, de solar que falam: você vai pegar esse crédito para você. Você não vai pegar esse crédito. Não é assim que funciona. Achou que vai fazer um check-in? Achando que o Não. governo vai fazer... e que vai cair lá na conta dele o cheque. senhor. Não é assim que funciona. Tanto que quando a gente faz todas as contas e todos os sistemas, eu já deixo a conta aberta. Olha, nos primeiros 18 meses, você paga com este desconto, você paga uma conta bem mais baixa. Após os 18 meses, se você não retornar esse dinheiro para o banco, né, que seria do crédito, uhum. a sua parcela vai para isso aqui. E aí fica fixada Até no valor terminar o mais financiamento. alto até terminar o financiamento. Você paga o mesmo valor do primeiro dia do financiamento até o último dia do financiamento. Entendi. Entendeu? Então, resumindo, você tem direito ao tax credit. Mas você Se tem você que... não quer acessar em forma de crédito fiscal, ou seja, no teu imposto de renda, sei lá, vamos supor que seu tax credit foi $30 mil. E aí teu imposto de renda era 10. Aí ele vai abater e você tem como reaver esse restante desse crédito nos Isso. próximos anos? E voltar pro... Não, assim, por exemplo, meu tax credit do meu sistema foi $30 mil. Estou dando um exemplo Sim. hipotético. E aí eu sei que é em forma de crédito fiscal. Então eles vão abater do meu imposto de renda. Vão. Eu tinha um imposto de renda para pagar de 10 mil. Então, eles vão abater esses 10 dos 30. Esses 20 remanescentes eu tenho como acessar nos próximos anos? Eu não posso dar essa resposta porque eu não estou autorizada com isso. Por isso que eu falo assim, gente, tax credit é um assunto Contador, delicado. CPA. É com seu contador, você tem que ter licença para falar disso. E é caso a caso, é pessoa a pessoa, é entender como... Então, assim, existe essa possibilidade para você. O máximo que vai acontecer é você pagar uma parcela um pouco mais alta do que a sua conta de luz. Lembrando que não existe mais, não vai existir mais aquela conta de luz de 600. Claro. Então, teoricamente, você vai estar pagando ali 200, 300 A mais vai ter a que trocar mais. teu roof. Ou seja, de pelo telhado. que eu estou entendendo, assim, da minha humilde e limitada sabedoria, isso é um deal, assim, muito bom, cara. E você sabe qual é o meu maior problema? As pessoas dizem pra mim, é bom demais pra ser verdade. Isso é esquema. Eu falo... Mas sabe por que é? Porque o pessoal já deve estar Não, coitado, já tá cara. É com- aquela cultura de Um couro curtido. ué. Mas você sabe o que é pior? Aí as pessoas param... Desinformação. É desinformação. E aí as pessoas param e falam assim, eu vou me aconselhar, vou perguntar para os americanos, eu vou perguntar... Zé, só que ele vai perguntar para pessoas que também não têm a informação. Normal. Ajudou em nada. Entende, assim? Meu vizinho falou. Então assim, esse trabalho que a gente está fazendo aqui hoje, essa conversa, ela ajuda nesse aspecto. As pessoas precisam ser informadas. Isso realmente está acontecendo, não é uma brincadeira. As pessoas realmente podem colocar o solar em suas casas com custo zero, sem pagar entrada, sem pagar taxa de instalação.
Aí você vê, nesse exemplo que ela deu, você vai lá, você vai colocar o solar e colocar o roof. Eu pego o tax credit, em vez de tax credit, que eu já não contaria com ele, reaplico no financiamento. Na verdade, uma parte do teu telhado está sendo pago pelo governo, Exatamente. certo? Porque eles estão voltando uma parte do financiamento. Uma pergunta, assim. Interessante. Por exemplo, tem várias residências com um tipo de telhado diferente. Shingle, flat roof, Metal. metal, tile. tile, que é a teia, né? Teia. Vamos de lá de nós. Esse programa, Qualquer telhado. qualquer telhado. Qualquer telhado. Qualquer telhado, mas não é para qualquer pessoa. Também isso dói no meu coração dizer, mas esse programa não é para qualquer pessoa. Em que sentido? Assim, quando a pessoa aplica para esse programa, porque vocês vão deixar lá, né, o nosso Claro. link, lindinho. Fala para essa câmera aí, como é que é o link? Como é que é o link? É, TKM Solar. vai colocar aí. Não, vai A sair gente vai embaixo. colocar. tkmsolar.com, você vai entrar lá e vai mandar a sua conta para mim. Eu vou te responder. E aí Perfeito. a gente pode ver a partir daí se você está habilitado ou não. Existem alguns processos. Primeiro é fazer o projeto. E o projeto, normalmente, ele se encaixa melhor com homeowners de single family. Ah, Né? Por motivos óbvios. Tem claro. um telhado Que é todo delimitado que é inteiro dele. Townhouse, normalmente a Associação. a HOA. associação é dona do telhado. Então, e a gente não consegue ver onde começa um telhado e termina outro, do vizinho. Então, é muito difícil conseguir colocar numa townhouse. Vila, eu já consegui colocar, mas são telhados muito pequenininhos. Aí Então, não tem depende... como colocar muito painel, né? Aí depende do Às consumo. vezes é possível suprir 100% de energia, às vezes não. Entendi. Projetos que são muito grandes, casas muito grandes. A gente não consegue, dentro deste financiamento, dentro dessa configuração de 0 entrada, 0 down payment, chegar em 100%. Mas mesmo assim, a gente consegue, por exemplo, 70%, 78% da conta dele, que fica mais barata. Eu estou falando de contas de mais de $1.000. Caraca. As contas de mais de $1.000, Ainda os projetos... bem que eu não tô nesse perfil. Os projetos, eles ficam bem grandes. Aí talvez não se encaixe para suprir 100% da energia. Mas ainda assim, vale a pena. E eu sou dessas que sou fã da bateria também. Porque daí você está completamente independente do sistema. Como é que né? funciona esse sistema de bateria? A bateria, ela faz um backup da sua energia. Então, por exemplo, no net metering, se você não põe a bateria, o seu solar está ligado com a rede. Tá. Se a rede cai, Solar cai. a energia na sua casa cai, independente de você ter solar. Certo. Se você tem a bateria, não. Mas Ela automaticamente desliga a rede e assume a bateria da sua casa. é tipo aquelas baterias lá da Da Tesla Tesla. e tal. É. Mas aí, pergunta técnica. Para conseguir carregar a bateria, o que produz não tem que ser maior do que o consumo da casa? Normalmente você produz mais do que o consumo da casa. Por exemplo, você produz durante o dia. É por isso que o net metering funciona. Entendi. Você produz durante o dia muito mais energia do que o que você consome. E à noite você não vai produzir. Essa Claro. energia que está voltando para sua casa à noite foi a energia que a FPL você- comprou certo. de você de manhã. A Uhum. energia volta à noite. Uhum. Então, Entendi. ela comprou por 0,14 e volta para você 0,14. Por Entendi. isso que a sua conta vem sempre zerada. E aí a bateria ela vai começando a ser carregada ao longo do dia, porque vai dando um excesso Primeiro de carrega produção. a sua bateria está carregada, o excedente a FPL compra. Tá, e aí à noite eu uso a energia da bateria? Da FPL, Da normal. FPL normal. Só se cair a rede. Você tem o seu um backup, se cair a backup. É rede. tipo Sai pra FPL e ela te retorna, entendeu? Como se fosse... Como fosse um gerador, né? Tipo quando falta energia, alguma coisa do Isso, tipo. como se fosse um gerador, só que limpo, né? Sem qual- barulho, sem qual- cheiro, sem e precisar sem de manutenção. combustível E qual e sem tempo? manutenção. Um cenário. Acabou a energia da FPL. O furacão passou e cortaram. Quanto tempo dura essa bateria de energia? Depende de quantas baterias você coloca, depende do consumo da sua casa, depende de quantos Qual- outlets você qual vai a deixar média? funcionando. Quando assim. vocês geralmente sugerem, vocês sugerem uma capacidade de quê? De 2 a 3 baterias. Vamos ali colocar na um cenário, garagem. 2 baterias. Então, Depende da depende, casa. porque depende do consumo. Não, mas eu tô dizendo E tem assim... uma outra coisa, mas olha só. Só a pra gente ligar uma coloca- geladeira, vamos... pra guardar. Vamos colocar assim. Exatamente. Você Mas é que pode nem colocar... gerador, pô. Gerador você pode determinar os outlets que vão funcionar. Você tá? vai ter lá um app no seu celular e você vai escolher
tais e tais tomadas. E você vê Oh, o ele consumo. tem isso? Tem. Você consegue É um ver smart device, pô. o que cada aparelho, quanto de cada aparelho consome. Então você sabe que você não vai ligar uma torradeira se você está num Claro, momento de é, economizar exatamente, energia, claro. entendeu? É. Então você guarda a sua energia Churrasqueira para Vai elétrica. tomar um banho. churrasqueira elétrica. Você guarda para coisas específicas. Mas você coloca lá 2 baterias, você suporta grande parte da sua casa à noite, por exemplo, e de manhã já está carregando de novo. Porque se tem uma coisa que a gente tem certeza, é que pode não ter sol, mas vai estar claro amanhã. Vai ter dia e vai ter noite. Uhum. Né? É. E é o que torna a energia solar diferente de todas as outras energias Claro. limpas, por exemplo. Mesmo Sempre tempo- vai ter como ser produzido. Né? Mesmo com o tempo nublado, Produz menos. A capacidade é menor, mas chuvoso, produz. menos, mas Menos, produz. mas produz. Legal. Então, só para ver se eu entendi aqui um detalhe. Em relação ao que você explicou dos cenários. Quem qualifica e quem não qualifica não tem nada a ver com a pessoa. É Tem a o ver- tipo do projeto Na que vai verdade, ser apresentado, é isso? Tem a ver com a pessoa, porque assim, esse projeto, olha que legal, não incide tax, a gente não paga tax Uhum. nenhum na compra desse, nem na compra e nem no lease desse projeto. E Importante, porque Isso é só aí super. 6,5%, né? exatamente, Pra gente. FPL. Inclusive, você sabe que a FPL, 30% do que você paga ali não é a energia que você consome, né? É, eu já olhei minha conta. Você já viu? É frustrante. As pessoas não sabem, Eu só elas me não conforto- prestam eu não atenção. sei, Eu só não. me conforto porque ainda é melhor do que o Brasil. Eu só vejo que eles descontam na conta. É, eu já vi. Eu sei como é que é. Que eu estava falando. Tava explicando... Do tipo de cliente. Tipo de cliente. Isso, verdade. A gente não. Então, assim, esse projeto ele não afeta o crédito do cliente e a consulta que a gente faz também não afeta o crédito. Não vai mexer no score dele. Mas a gente precisa verificar. Se tá em good stand, no caso. Exatamente. O Mas cara é não pode baixo ter o nome também, sujo, gente. resumindo. Acima de quanto? Não, acima de 600, 650 a gente já consegue aprovar. Entendi. Tanto para o lease quanto para o Para o LIS, financiamento, a gente precisa. rodar o crédito. A gente roda o crédito. Isso, Claro. isso fica no score dele. Né? Uhum. Isso, Fica um isso loan. fica, um loan. Fica porque é uma compra. Entendi. No financiamento, Financiamento. Então entra como comum. endividamento do Entra. cliente. É. sim. Mas o LIS, não. Tem como fazer para business? Não. Nesse momento, o nosso foco é residencial. Mas Na já Flórida. existe a possibilidade, já existe business, né? Existe a possibilidade, mas são projetos que a aprovação dele demora muito tempo. Então, a gente acaba não trabalhando. Eu tenho uma pergunta primordial para você, que eu sempre escuto e eu nunca sei. É. No Brasil, isso aqui é super comum. Vou dar um exemplo. O senhor tem 2 imóveis. Um exemplo do meu sogro. Ele mora num apartamento, mas ele tem uma chácara Uhum, em Naples, uhum. que tem terreno disponível para ele colocar um sistema solar. Só pode produzir para onde para onde tá, né? Não pode... Na Flórida ainda não é legal você fazer fazenda solar. Você tem que ter autorizações para virar uma usina. Aí são outras autorizações, é um outro Cara, o caminho. governo sempre complicando a vida do povo, né? Porque, por exemplo, quem mora num apartamento seria o cenário ideal. O cara não tá nem vendendo energia, ele tá usando para 2 imóveis que são, sei lá, em nome dele. Então, seria uma coisa mais comum No do Brasil mundo. isso é bem comum. É, bem comum. Tá acontecendo muito, mas aqui ainda não. No Brasil, Aqui os Tem gente que monopólios monta ainda são usina no muito... Brasil, não é? Tem, você pode... Aqui não pode, não? Aqui não pode. Na verdade, você pode, mas você vai virar uma usina. Então, a aprovação de uma usina, Completamente diferente. ela é completamente diferente. Não é um assim, vou Ah, comprar vai uns ser bem mais painéis e complexo. colocar lá. É muito complexo. E uma pergunta. Por exemplo, na casa, né, do sogro dele lá em Naples. Ele tem por exemplo, não sei quantos acres espaço para colocar. Ele tem que colocar no telhado? Não, pode colocar no chão também. Aí, ó. E me fala, tem diferença no seguro para se colocar no chão ou se colocar no teto? Tem, completamente. Porque aí a casa, o risco que é a casa em si, o dwelling, não tá tendo solar. Então é indiferente, ele permanece como ele está. Não afeta em nada, é como se não tivesse sistema solar. Porque na o casa. seguro não cobre o quintal. Ele cobre o water structure, o que tá attached na casa. Tipo a cerca que sai de um lado Entendi. da casa, roda o terreno e coisa. Mas o que tá fora seria um detached A structure. grama que arrancaram... Não. Aí... Plano de manutenção, pô. O cara quer pagar menos nem jardineiro. Tá vendo porque ele é meu cliente? Que eu falo que ele dá trabalho? Assim, isso, mas... eu aprendi que seguro não é para usar. Não. Assim, não use. Isso é para um caso, Cara, é o é caso de triste. uma emergência. É de fato isso. Porque, assim, tem cliente que eu escuto direto isso. Teve um cara que eu respondi ontem, por sinal, coitado.
cara mandou pra mim e falou, bicho, me recomendaram aqui pra você que você vai conseguir um seguro pra mim. Eu, beleza. Aí eu consegui um seguro caríssimo. Aí ele falou, pô, cara, eu vou comprar esse carro não, tá muito caro. Eu falei, o problema não é o carro, irmão. O cara teve 6 acidentes de 2022 pra cá. Falei, o problema não é o carro, o problema é você. Você pode comprar o carro de seguro mais barato do mundo. E vai ser caro. Então, assim, aí, beleza. Aí o cara fala, pô, pago o seguro e tive um acidentezinho e aumentou minha policy. Outro detalhe, viu? Importância de um corretor capacitado. Existem seguradoras que, dependendo do tempo de casa que você tem com eles, eles te dão forgiveness de um small accident ou de um large accident. O que é o small accident? O small accident vai ser até $2.500. Bem difícil acontecer. Tem que seja uma coisa assim, sei lá. Encostou o carro na garagem quando foi sair e precisava ajeitar o carro dele. Não vai ter terceiro, né? O large accident, isso pra ele, não pra liability, ele é forgive também. Eu tive um cliente que ele tá 6 anos com a Progressive. Falo porque eu represento mesmo, então eu falo. Tá 6 anos com a Progressive e teve um acidente no parking lot. A mulher bateu lá e tal. Consertou o carro, ia dar $7.000. Ele acionou o seguro e não mudou nada no coisa. Quando a gente vai rodar o record dele, fica lá, 0 points. Aparece o acidente, mas 0 points. Aí o que o pessoal não sabe? Isso é um benefício que a seguradora deu para ele como cliente. Se eu tiro ele daquela seguradora e vou colocar na seguradora B, vai aparecer o acidente. Porque de fato ele aconteceu. Aquela segunda seguradora vai te aplicar o surcharge, que a primeira não teria aplicado. Então é exatamente isso. Você tem que estudar o perfil do cliente. Mas seguro, infelizmente, é isso. O meu app falou que eu dirijo muito bem. Eu vejo lá. Verdade, nunca teve acidente. Graças a Deus, meu pai. Eu, inclusive, alguns eu já tive, mas não por culpa minha. Inclusive, Gil, não entra nesse assunto novo, não, pelo como é que é o nome Deus, dessa seguradora aí? Como é que é o nome? Progressive. Ela é muito boa comigo. Ela é muito... Ao invés de Ela subir, cuida ela bem dá de uma você, baixa. né? Mas eu tenho muitos anos com ela. Então, muitos anos assim, eu sou... Não, e ele me liga no domingo, cara. Tudo bem, pessoal, que não é pra mim que você vai ligar, não. Você vai ligar pro setor de claims da Matos Eu vou Insurance, mandar o número 24 dele, 24 horas. O cara me liga no domingo de manhã, bicho. Achei bom. Cara, aconteceu aqui um problema, me mandou ouvir. Bater no carro dele, tava dormindo, veio um bêbado lá, regaçou o carro. Você tava no Tennessee, né? Tennessee. A gente abriu o claim. Quanto tempo você conseguiu o carro reserva? Oxi, No outro dia. Porque era domingo, né? O cara pegou um carro reserva lá no Tennessee. Acabou que foi perda total o carro dele e indenizaram. Mas pegou um carro reserva lá no Tennessee, veio até a Flórida, devolvemos aqui na Flórida, não foi? Foi. Tudo coberto. Qual que é a diferença? Seguradora boa, meu amigo. Agora o pessoal diz, eu quero pagar o mais barato que tiver. Não necessariamente o mais barato vai ser o que vai melhor lhe atender, né? Às vezes é melhor pagar um pouquinho a mais E não ter dor de benefício. cabeça. Claro. Ananda, então quer dizer que assim, sistema solar, dependendo do perfil, encaixa ou não encaixa, a grande maioria sim, né? Porque aqui a gente é lotado de single family, Sim. do ponto de vista de casa em si, crédito... Eu vou te falar, cada projeto é um projeto. Então é melhor assim, olha, para saber... Tem que fazer a uma gente consulta, precisa... né? Tem que acessar aquele... Liga pra gente. Perfeito. Mobile Home. Liga pra gente. Não. Dá, mas são sistemas muito, 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 muito pequenos. Não... Nem compensa. Se eu tiver um lote lá no Okeechobee e quiser colocar. Só vai Um produzir lote. pro lote, é a mesma coisa, né? Hã? Não, vamos Aqui não colocar assim. no telhado. Primeiro, você tem que... Eu tenho que ter Tem uma que ter um casa. grid, né? Tem que ter grid. Tem que ter grid. Tem que estar ligado na rede primeiro, Tá. pra gente conseguir colocar. Já tem que ter a conta da FPL, assim, ó. Se eu comprar Mesmo que não tenha sido usado essas ainda. casas, né, que tem no AliExpress, já viu uns Não. casinhas pequenininhas? Tem que é até no Amazon sustentável. agora, eles É, vendem. A sério? casa Sustentável. entregam numa caixa, na sua Isso. casa. Não tem? Sério? Bem legal. Inclusive, eu acho que o Elon Musk tava para lançar uma dessa, ou não sei se lançou, uma casa sustentável. Tem um negócio... Dele já vai vir com sistema solar, né? Era dono da Tomara. Tesla. Tomara. Gente, eu não sei por que aqueles carros ainda não têm teto solar. Podia ser um tetão, Que né? produz, né? Mas é. tem uma marca que tem isso, não tem? É um Ford, não é? Não, Uma é picape. o... Qual que é o nome? Frisky? Eu não sei. lembro. Que ele, uma parte do teto solar dele produz, mas a capacidade de produção é assim, é pequena. muito mínima. Deve ser então só nunca vai suprir o do carro. Mas realmente poderia, né? Poderia. Imagina. Carro Daqui autossuficiente. a pouco a gente chega lá. Só um detalhe que prova de que realmente a gente está mudando para solar. Você já viu que tem um incentivo da própria FPL para você instalar carregador elétrico na sua casa por subscription? Não vi. Beleza, comprei o carro elétrico, tenho lá meu sistema solar e quero colocar um carregador. Você faz um subscription, paga $36 por mês e eles vão lá, instalam o carregador, até 2, se eu não me engano, na sua casa. Você não tem o gasto com carregador. E disseram que ele está para lançar... Isso aí eu ouvi de um cliente, pelo que eu pesquisei, ainda não existe. Se eu estiver errado, me perdoe.
Tô vendendo peixe conforme eu recebi. Que eles vão ter uma Seu modalidade... vizinho, né? Falou. Não. Vai ter uma modalidade de subscription. Você tem carro elétrico. Aí você vai pagar um valor fixo por mês. E ele lhe dá direito a você utilizar aquele carregador de 11 horas da noite às 5 da manhã. Por aquele valor fixo. E é tipo assim, coisa de menos de $50 por mês. Então, você que vai ter o carro elétrico, você vai ter um custo fixo para recarregar o teu carro na tua casa. Mas não faz sentido se eu tiver o... Não. Se tiver o solar, beleza. É custo zero. Mas porque aí você já nem vai estar você não pagando vai ter aquela o gasto. conta absurda. Mas eu tô dizendo É. assim, que até... chega até a ser hipócrita da parte deles, né? Porque os caras, ao mesmo tempo que eles querem te incentivar a ter o carro elétrico, que ele é limpo, ele quer dificultar o teu solar, que também é limpo. Porque para eles é melhor ele vender energia do que vender o solar. Mas eu acho que é igual ela disse aqui no início, é a questão mais política. Pô. Então, mas e tem uma outra coisa a respeito disso, que é o que aconteceu na Califórnia. Colapso do sistema. Foram Não tantos supre. carros, não supriu. Hoje, toda new construction na Califórnia já sai com solar. E, É cold, né? Mas eles com falam bateria. que existe uma... eu acho que você ainda tá meio distante para a Flórida, mas Tá. tiveram rumores, né? Que daqui a alguns anos vai virar código da construção aqui na Flórida, tal. A gente ainda não podemos falar do futuro, não temos bolas de cristal. A gente fala do que está acontecendo. Isso é um fato na Mas as Califórnia. casas novas aqui, não sei quanto tempo atrás, mas eu já sei que as construções já tem, para você carregar já tem um disjuntor. Para você botar o carregador de carro. Já vem com carregador de carro, as construções novas. Desses condomínios aí, mais ou menos, né? E de onde você acha que vai... Assim, e como eles suprem, hoje existe um consumo já estabelecido. Vocês já viram o número? Isso me assustou outro dia. Eu não vou saber o número exato, mas quantas pessoas chegam na Flórida por dia? Não tenho ideia. É assustador. A gente está falando assim de... Milhares de pessoas? De tipo 1.000 pessoas por dia. Caraca. Era mais. Foi um número que me assustou realmente. Do volume de pessoas que migram para Flórida todos os dias. Eu não vou saber esse número. Mas aumentando o consumo, aumentando como é que o sistema vai em suprir, todas né? as áreas. E a gente está falando de É a um razão pela qual a sistema... Flórida tá caro viver, porque todo mundo quer morar Tá aqui. caro viver aqui. Não, então, Tá mesmo. é a Nova Califórnia. Tá doido. E o quanto a rede e o sistema de todas as operadoras de energia que trabalham com carvão, com gás, seja lá o que for, o como é arcaico. Porque sai um fio para subusinas, né? Muitos fios para subusinas que vão para subusinas que vão sendo redistribuídos, e cada cabo que parte no meio do caminho vai para nossa conta. É a gente que paga. Claro. É por isso que 30% da sua conta não é o seu Inclusive, consumo eu de vou energia. falar isso com a Armandinho. Você conhece o Armandinho, o CEO da FPL? Conhece não? Armando Pimentel? Então conversa com ele, faz favor. Armandinho. Ajuda nós. Eu conheço ele porque eu já trabalhei na casa dele. Nandi, um detalhe. Quanto tempo é esse processo? De, sei lá, fiz o primeiro contato com vocês até o sistema tá rodando. 24 horas. Mentira. Não deu tempo nem de fazer o projeto ainda, né? Depois do primeiro contrato, depois que a gente fecha depois que a gente assina o contrato, fechou o contrato, daí de 20 a 30 dias aqui na Flórida, dependendo do lugar. Porque depende de permit, essas Depende coisas. de permit. Então, aí Quando depende da cidade, é um problema. Por exemplo, Miami-Dade já é mais complicado porque o condado não agiliza os permits, processo. o processo. Mas o nosso processo é super rápido. E entrei em contato contigo. Aqui na Flórida já teve casas da gente. A gente está falando só da Flórida, mas a gente instala quase nos Estados Unidos inteiro. Você também pode. Podemos. Legal, Liga pra gente. Pessoal, vocês estão fora aí, Comunidade ajuda nós aí. brasileira. Fala aí de atendimento em novo o português. site aí pra galerinha lá. tkmsolar.com. KM Solar. Solar.com. Fácil. Pois é. Tem Instagram? Ainda não. Ah, tá Eu já bom. pesquisei. Facebook? Também não. Ainda não. Vocês estão sabendo em primeira mão. Fiz o contato com você, te entreguei minha conta. Quanto tempo você precisa para poder me dar um retorno para ver se vai valer a pena ou não? Não, rápido a gente retorna, já marca e segue. Rápido, assim, só de olhar a conta a gente já dá um sim ou não. Vale sério? a pena ou não vale? Assim, dá para seguir ou não dá? Entendi. Tem várias Tem características. as A gente já matemáticas vai... ali. E o endereço e tudo mais. Geometria do telhado, essa coisa toda, ver se é possível instalação. O seu telhado é dificílimo de mesmo? trabalhar, sabia? Sério? Ele é muito... Tem Cheio muitas de faces, angulação, todo tá. angulado.
Sempre tem que dar um probleminha. Fazer o quê, né? Esse Até menino. a casa pra morar eu escolhi errado. Gente chique, tem esses telhados super, né? Nada, Dá menina, até medo de nada. entrar na casa dele, moço. Esses meninos aí. Quando eu entro pelos fundos e lá fico. Mentiroso. Ele entra e dá trabalho até pra sair, inclusive. Cara, então quer dizer, processo tranquilo, sem muito... Super. Pra o Já hormônio é teve- zero dor de cabeça. Zero. Já teve instalação que foi feita em 11 dias. Caraca. Foi recorde, tá? Cenário Não é ideal, normal. É. Mas de 20 a 30 dias a instalação tá E feita. existe um processo assim, instalou o sistema, tá tudo pronto, e aí depende da FPL pra mudar essa... Não, aí tem a ligação, né? A pessoa só tá valendo e a pessoa só começa a pagar e só faz essa troca de conta Quando tá gerando quando já. tá gerando. É só depois que liga o sistema. Você não paga nada antes. Vou fazer então. O quê? Isso? Por favor. Você tá doido. KTM, né? TKM. TKM. Ô, Ananda, saindo um pouquinho dessa parte nossa aqui de esclarecimentos, porque eu sempre converso com o Thiago, né? E a gente tem essas dúvidas aí e tal. A gente tava falando esses dias. E você tá esclarecendo bastante coisa. Eu creio que tá bem didático, assim, para pessoas incapacitadas como eu, assim. Pessoas incapacitadas. De uma, Tá vendo, pessoal, por que eu peço desculpa por ele no começo do uma podcast? questão cognitiva. Então, eu queria saber, Ananda, de onde você veio, onde você vai. É verdade, é porque tava tão interessante o assunto que a gente A foi gente pra parte partiu. profissional. A gente nem falou disso. Eu vim de Minas Gerais. Uai, só. Lá Você não da, fala igual lá nós, da não? terra do pão de queijo. É. Mas eu morei muito tempo em São Paulo. Aí eu solto uns porta de vez em quando, né? Não, mas o seu sotaque está indefinido. Indefinido. Então tá... Agora eu sou americana. Não, cara. Agora eu sou americana. E Mas eu moro aqui já tem 7 anos. E você sabe que desde que eu cheguei eu tinha uma vontade de... Propósito é importante pra mim, sabe? O meu marido, ele é de vendas, ele adora venda. Ele fala assim, vendo qualquer coisa. Pior que eu vendo mesmo, hein? É. Pra mim, eu preciso de algo mais. Então, eu comecei a pesquisar nos últimos tempos. Eu pesquisava assim... Eu queria algo que fosse sustentável para vender. Mas não é só sustentável, ecológico, bom para o meio ambiente. Para mim tem que ser bom. Para mim tem que ser bom para o meu cliente, tem que ser bom Pro meio ambiente. para o meio ambiente. É um jogo de ganha, 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 ganha. Entendi. Se não fosse assim, não servia. Entendi. E eu estava em busca disso. E não é que eu consegui, um dia, chega o solar e eu consegui um produto que a pessoa não precisa nem pagar de cara. Não, cara, é Não, se você for sensacional mesmo. pensar, ela vai tirar uma conta que é... Pô, você tá dando 30% mínimo de Não, economia para um cliente, cara. Mas não é só isso. Tem que pagar zero. Ela vai eliminar uma conta que é de consumo, existe a possibilidade de você falar para sua operadora de energia, olha, desliga a luz da minha casa, eu não quero mais. Chance zero. Chance zero. Você vai ter que pagar. Essa é uma conta que ninguém discute. As pessoas não pensam, porque é para não doer. Mas você tem que pagar a conta de energia. Claro. Então, ela vai simplesmente substituir uma por uma mais barata. Eu consegui vender um produto onde a pessoa só economiza. É fantástico. E ainda assim tem Mas gente que isso é tem uma dúvida. questão, assim, talvez você já vinha do Brasil, que esse ideal, assim, meio... De propósito green, e tal. você sempre foi assim, ou... Ai, eu sempre fui assim. É, Só que eu trabalhava com autoconhecimento, desenvolvimento pessoal. Tem eu passei os últimos 15 anos cuidando de pessoas, ajudando no desenvolvimento emocional, desenvolvimento de habilidades emocionais para a vida. E eu fui muito feliz fazendo psicóloga? isso. É psicóloga? Como Coach? coach. Coach. As pessoas falam baixo, cara. Você sabe que no Brasil isso é um problema, né? Ah, é? O que é uma imbecilidade, desculpa, gente. Mas o que é uma coisa muito imbecil, porque aqui na América, você fala que é coach ou life coach, as pessoas olham e falam assim, cara, preciso conversar com você. Lá no Brasil, os caras... Ih, é o Lá no golpe. Brasil, eles falam o golpe. Mas, enfim, eu acho que foi tratado... Coach, na verdade, é um treinador, pô. É um treinador É uma emocional. pessoa- E faz bem, assim. Eu tenho os meus. Eu nunca fico sem fazer um processo de coaching, porque faz parte do crescimento, faz parte de como a gente se desenvolve, faz parte de ver a vida de uma forma melhor, sabe? De lidar bem com as situações, com as adversidades. E no Brasil isso... Não dava Virou mais. muito... Na verdade, assim, eu entendo Ele- também, porque tem, assim,
muita gente que usa isso de má fé pra... Foi. Aí acaba queimando o filme, sabe? Trataram de uma forma errada. E a história perdeu a força que tem, né? Mas, enfim, estamos na América. Aqui teve Entendi. uma época que teve também, assim. Então- Teve uma época aqui de... Né, desses... O quê? Que Life caiu? coach. ou Não, que- não, que deu um boom. Então, assim, você ia lá fazer um curso, aquela emoção que trabalha com a emoção da gente, de alguma forma. E, assim, gente, assim... Que não tinha capacidade Não tinha realmente para capacidade. gerenciar um processo do Não, começo não, ao fim. até que a pessoa lá tinha. Só que, por exemplo, gente como... Ah, não. Eu tô falando das pessoas que foram formadas, assim, de rodo. Isso. Né? Cara, Na avalanche. gente que você conversava, você falava, não condiz com aquilo. Eu sou coach agora. Era um negócio meio... Eu acho que começou a queimar esse nome aí. Então, inclusive, eu acho que o Pablo Marçal tá usando outro nome lá agora. Mudou, ele coitado. fala- ele ele fala tem que que não é. mudar, Tem porque... esqueci agora. Esses fala, dias ele "Não sou falou, coach, né? não." Não sou coach, não. Já fui, até 2018. Aí tem um nome agora lá, porque realmente o pessoal tá meio queimado. Então, você falou baixinho, porque... Baixinho. A gente até entendeu por quê. Já entendemos já. Que é Eu uma tava pena. aqui pensando nesses seus planejamentos aí, porque eu sou meio matemático. Outra vantagem também que a pessoa tem com solo, eu presumo que é a estabilidade, né? Dá conta? Então, previsibilidade é lindo. Porque ele vai saber, isso é interessante. Em média, você está muito tempo na sua casa? Na última 4 anos. 4 anos. Você sentiu uma diferença de Claro. quanto você pagava? O dobro. Dobrou em 4 Dobrou. Era, sei lá, eu pagava 200 e poucos dólares assim que eu me mudei, que já era o dobro da minha outra casa, mas tudo bem, a casa era maior, né? Entendi. Aham. E aí foi subindo gradativamente. Hoje eu tô na casa de 400 e lá vai porrada. Olha que E eu não conta. mudei nada. Teve um cliente que falou comigo, pô, bicho, tu tem o quê? Tu tem um campo de futebol com coisa ligada aí o dia todo aqui. Refletor, Falei, não, cara, infelizmente não. desligar a água, mosquete, os meninos tomar banho frio. Essa é a questão. Olha que interessante. As operadoras de energia, de uma forma geral nos Estados Unidos, elas têm um crescimento que a gente faz uma conta muito baixinha, muito conservadora, mas nos últimos 20 anos ela tem uma característica de ter aumentado o valor das contas em 6%. Se você for pegar Anual. nos últimos 20 Reajuste anos... de 6% ao ano. É, Mas acho que nos últimos 2 foi bem mais que isso, não foi não? bem mais que isso. Bem mais, que eu não me atrevo nem a falar quanto. Mas teve estados aqui que tiveram 29% de aumento. Alguns estados nos Estados Unidos. E no último ano foi absurdo. Então, a previsibilidade na conta... E a gente não sabe o que vai acontecer a gente fica falando Não, da a FPL tendência- porque é aqui, mas assim, de com maneira todas as geral. operadoras, a gente não sabe o que vai acontecer no futuro. A gente está falando de mudanças climáticas e a previsão é que a gente tenha mais furacões, que a gente tenha mais catástrofes nos próximos anos. Uhum. Isso vai afetar a rede, não tem como. E isso vai chegar no teu bolso, porque quem paga a conta somos nós. Dos repairs e tudo que Exatamente, de tudo isso. Quando você coloca um sistema solar, se a sua conta de 600 foi para 350, você vai pagar 350 mais 299 ao ano. Você sabe, vem no seu ok, contrato entendi. o quanto exatamente você vai pagar Ela é até o reajustada final. com esse índice de 299 anualmente. Mas aí, por exemplo, se a energia normal tiver um aumento absurdo aí desses de 29%, eu continuo pagando só 2,99 a mais. Exatamente. Entendi. Metade do average dos últimos 20 anos que você falou, né? Da FPL. Exatamente. Como é que é o site de novo? TKM Solar. TKM. Gil tá doido pra colocar esse negócio, rapaz. Até no final... Então, minha gente, por favor, agora nós temos, de verdade, nós temos um exército na rua falando de solar. Se alguém chegar para você e falar assim, olha, é 0 de entrada e é 0 de instalação, acredite, porque é verdade. É verdade, é. Se for da Aprico, vou falar. Pode falar, claro. Que é uma broker super importante. Se for da Aprico, minha equipe maravilhosa. Você garante. Garanto. Como é que é o nome mesmo? Aprico Solar. É chique, pô. Pensando o quê? Apricot é aquela frutinha, né? Se for um profissional da Aprico, pode confiar de olho fechado, que é seguro. Cara, fantástico. Última dúvida para esclarecer pra galera. Comprei a casa, coloquei o solar, vendi a casa daqui a 10 anos, sei lá, e o cara não... É 20 anos, é o lease? 20, né? que você 25 falou? anos. 25. E o cara não quer, porque ele não quer. Ele quer sujar o meio ambiente mesmo e quer pagar E mais ele caro. quer pagar mais e caro. Dando-se pra lá. Aí, como é que funciona? Obviamente tem um custo de retirada desse sistema. Se eu quero cancelar o contrato mid-term, o que é que tem que ser feito? Como é que funciona? Sei Pagar lá. o sistema.
Pagar Você quita? quitar considerando o resto do contrato. Só que aí é feita Aí uma o- conta, Aí o, existem solar, aí o alguns sistema descontos. é do cliente. Se eu quito ou não. Ou eu tenho Ah, que quitar o lease, o contrato do lease. você tem que você fez um contrato de lease, você quita o contrato do lease. A compra é uma outra negociação que é feita caso a caso. Entendi. Nunca aconteceu. Então a gente não tem histórico É. sobre isso. E se eu quiser Porque mudar não e faz levar sentido. junto? Você não leva, você instala um novo na sua casa. Porque Se o Júlio já tiver imagina, se 6. você for mudar de casa, você vai levar a cozinha junto? Dependendo Você vai se for Itatiaia, ele leva. Aquelas da porta de metal. ué. Sei lá. Dá pra levar. Ainda leva o fogão Itatiaia. Que é de 4 Itatiaia. bocas. Aquele que você pagou nas Casas Bahia. Nossa, é 24 mesmo. vezes. É Ele pagou verdade. 3 fogão, mas pagou. Não é não, rapaz. Minha mãe ainda tem um fogão lá no Brasil. Eu tenho 41, ela casou, então 42 anos no fogão lá. E tem um novo. Mas ela não gosta de usar, ela gosta de usar o velho. Da época ela casou com o ex-marido dela, que vem a ser meu pai, né? Então, você não leva a cozinha junto. É uma obra, é uma obra. Para colocar um solar na sua casa, você está montando uma usina. Tem uma obra para colocar. É simples, É leva uma um coisa dia, que faz mas parte da casa agora. faz parte da casa. Você não vai tirar e... Às vezes as pessoas acham que estão comprando um device, às vezes, sabe? E aí me perguntam assim, e se eu enjoar? Ah, entendi. Ou não. Enjoado de pagamento. Enjoar de pagar menos. Aí tem algumas pessoas que se preocupam com um contrato de 25 anos. Eu falo, eu sei que é uma pena ser só 25 anos. Porque você está comprando, você está garantindo a sua segurança durante 25 anos. Claro. Só. Você está garantindo uma conta previsível só durante 25 anos. Desculpa. Mas depois a gente renova para você. Mas o nome é no titular, né? Por exemplo, Tiago vai fazer no nome dele. Uhum. Se ele, Deus livre e guarde, venha perecer. Perecer, Passa para o nome do próximo titular. que no Transfere caso normal, não tem nenhum Normal. problema. Não, pode ser filho, pode. menor for de seu- idade, Quem novo for titular ser da o casa. novo titular. menor de idade. Gil, não complica a vida da mulher. Eu tô fazendo perguntas que eles vão querer perguntar pra Mas ela. o menino menor de idade vai morar sozinho na casa? Vai ser E o ele dono não da casa? pode ser o dono. Ué, ele não vai ser pode, o titular? pode? o herdeiro? Mas, por exemplo, vai morar com a avó. Aí eu acho que vai ser ele pra avó, né? Porque a avó vai não, ter, mas responsável dele, vai não? ter algum responsável maior de idade para cuidar da criança. Se não tiver, o governo vai pro Foster. Foster E quê? aí? Não, a gente tem que pensar nas Pessoal, possibilidades. não né? dá ouvido não. O bicho é meio doido, às vezes Não, viaja. mas é pergunta que eu tenho certeza que você agora no seu coração gostaria de estar fazendo. E aqui estou fazendo-o. Isso aqui nem Muito vender bom. seguro de vida. Ninguém quer nunca pensar na morte, né, bicho? É ruim triste, pensar nisso. mas é verdade. Pode acontecer. Oxe, rapaz. Pessoal, Gil, mais alguma dúvida? Rapaz, eu tenho uma dúvida bem grande, assim, que eu gostaria de Tenho até compartilhar medo. com vocês. Qual que é o website mesmo? TKM Solar. TKM Solar. Ah, Você não. escreve lá, manda sua continha que a gente vai conversar. Muito obrigado por se disponibilizar, trazer informação pra gente, para o público. Assim, eu sempre bato na tecla que a má informação acho que é pior do que a desinformação. É. Porque a desinformação não para a pessoa, né? A pessoa continua buscando. E quando ela é mal informada, ela às vezes freia. É. Então, assim, tem que ter cuidado. Pessoal, queria agradecer a Nanda mais uma vez, sua disponibilidade de ter vindo aqui. Vamos, se Deus quiser, trazer muito cliente para vocês. E mudar aí esse sistema solar da casa dessas pessoas, né, não, Gil? Rapaz, eu fui tocado aqui. Realmente fui tocado. Ela, né, as palavras dela, como diz eu o conheço o Gil, o ele já tá marido pensando dela, em o comprar uma Amém. casa com um teto velho, porque é Com mais teto barato. velho. e E já fazer o solar e trocar o telhado. como diz como sempre diz o André, que é o esposo dela, que eu não conheço, eu sei porque ela fala o nome aqui. Ela vende qualquer coisa, mas ela vende coisa boa. Qual que é o website mesmo? Pessoal, a gente vai colocar aqui, não se preocupa não. Obrigado mais uma vez. Obrigado, Não, viu, eu Ana? que agradeço. Fiquei muito feliz com essa conversa. Eu acho que é informação que a gente está precisando para Claro. fazer esse jogo virar agora. Sem dúvida. E quanto mais pessoas souberem disso, melhor.
E eu quero te convidar para você ir para mim. Eu preciso de um palestrante sobre seguros na minha equipe, por favor. Vamos. E ele Já vai topei, mesmo. já E fala topei. bom. E fala bom esse menino. Fala bom, Fala eu bom. sei. E eu não minto, não, liga a Ele verdade. cuida dos meus seguros desde que eu cheguei na América. É verdade. Ele cuida dos meus há muito tempo também. Inclusive, ele fala que eu sempre dou trabalho, mas eu sou um cliente Lembra não, assíduo. Gil. É verdade. Eu sou um cliente assíduo. Inclusive, eu sou, né, amigo e irmão dele. Pessoal, Um obrigado. abraço, gente. Lembrando aí, ó, patrocínio. Temac House aí. Eu só vou falar da Temac, que As outras a gente já cantou a pedra, né? já a Temac sempre dá um sushizinho pra gente aqui, fora do patrocínio. Eles são... Ricardo teve aí com a gente aí, o último episódio aí, quem não assistiu, volta aí um vídeo. História do chefe, dá uma olhada lá. Rapaz, o homem é fera mesmo. Galera, muito obrigado. Ananda, uma satisfação conhecê-lo aqui. Obrigada, Thiago pessoal. já te conhecia. Um prazer inenarrável. E eu vou pegar aí o Vou comprar uma contato. casa com Bora, o bora, telhado bora. velho. Quem manda a Casa. tua conta? Obrigado, pessoal. Tchau, obrigado. Parceria Time. Vida cotidiana em terra americana. Bate-papo com informação. E bom humor.